podem procurá-lo e falar com eles, estão retomando lá o trabalho na Albânia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Dá para colocar, Osmar, dá para colocar aquele aqui do lado, o cartaz do congresso, só para a gente ficar de olho no tema. O tema que está sendo trabalhado aqui desde quarta-feira. Eu quero mais uma vez destacar a importância que a coordenadoria de família tem tido no trabalho da nossa igreja, com as diversas atividades que eles promovem. A gente, entre várias coisas que a coordenadoria de família faz, uma delas é o congresso da família. Esse é o congresso, já há quantos anos a gente está fazendo isso? Então, 15 anos. Então está debutando o congresso. E esse mês, essa semana no congresso, o tema é esse, Arrumando a Bagunça. Eu vou juntar esse tema com a exposição que eu estou fazendo do Evangelho de Marcos. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, não de uma maneira de versículo por versículo, né? Mas estamos destacando alguns trechos do Evangelho de Marcos, do ponto de vista da proclamação do Evangelho e do ponto de vista do serviço ao reino. Da última vez que falamos sobre Marcos, nós falamos da primeira parte do capítulo 5. O capítulo 5 tem 3 partes. A primeira parte é o homem endemoniado que foi reconstruído por Jesus, e nós falamos isso sobre domingo retrasado. A segunda parte é a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, digo. Da ressurreição da filha de Jairo, que é o que vamos falar hoje. A terceira parte é a mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia constante. No caminho de Jesus lá para a casa de Jairo, ela intercepta Jesus e acontece também essa narrativa. Então nós já falamos sobre o endemoniado de Gadara. Nós hoje vamos ver o que aconteceu na família de Jairo, justamente nesse contexto de Arrumando a Bagunça. E à noite, quando nós celebrarmos a ceia, nós vamos falar sobre a experiência daquela mulher com hemorragia e quais são as respostas que o Evangelho tem para várias perguntas nossas. Hoje à noite, na meditação da ceia, nós vamos ver isso. O que é que o Evangelho nos responde em cima da experiência da mulher hemorrágica? A narrativa do que aconteceu com Jairo e com a sua família ocupa aí o versículo 21 em diante, e é esse texto que eu queria ler com vocês agora. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Marque aí essa expressão, uma multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Dirigente da sinagoga, ele é uma espécie de pastor da sinagoga judaica. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Marque essa expressão também aí. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela. E tem a terceira expressão que eu queria destacar: para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Essa é outra expressão importante aí. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí vai abrir um parênteses em que entra a mulher hemorrágica. Tem o episódio da mulher hemorrágica que a gente vai ver hoje à noite. A gente pula para o versículo 35, que dá continuidade à narrativa de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, veja bem isso aí. Jesus não fez caso do que eles disseram. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, outra expressão que eu quero que você destaque: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo.
Veja isso aí também. É importante para o que a gente vai dizer. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Preste atenção nisso. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, agora vejam, outra expressão importante, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa? Veja bem isso, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se. Essa é outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Jesus disse a ela, levante-se, e o texto diz que ela levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu me lembro que quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, me lembro disso claramente. Há certas coisas na vida da gente que a gente não esquece mais. Por alguma razão, que aí eu já não me lembro, eu fui parar na casa de um amigo de escola. Eu estudei colégio católico durante todo o primeiro grau. Era o colégio Sagrada Família, colégio de padres. E o meu coleguinha de turma, não sei por que eu não consigo lembrar, eu sei que eu fui parar na casa dele, fui almoçar na casa dele. Mas tem uma cena que eu me lembro. Quando nós chegamos, e eu fui com ele para o quarto dele, ele começou a arrumar as coisas. O uniforme que ele tirou, ele botou para lavar. Aí pegou uma roupa na gaveta e colocou. E depois, o material de escola, ele foi arrumando nos devidos lugares. E eu, que não era muito ordeiro, achei aquilo tão bonito, né? Olhei para aquilo e falei, que coisa bonita, ele sozinho faz isso. A minha mãe que arrumava essa coisa, ele sozinho faz isso, quer saber? A partir de agora eu vou fazer isso sozinho. Aí cheguei em casa e disse para minha mãe, não quero mais que arrume minhas coisas. A partir de agora eu vou arrumar as minhas coisas sozinho. Na minha cabeça era o seguinte, botar a roupa suja para lavar, primeira coisa. Para começar a arrumar, tem que pegar o que está sujo e botar para lavar. E segunda coisa, guarde tudo no seu lugar devido. Eram as duas coisas na minha cabeça que estavam ali muito fixas para manter as coisas arrumadas. Primeiro, tira o que está sujo e bota para lavar. Segundo, guarde cada coisa em seu lugar. Nunca mais deixei de fazer isso. Eu não preciso de mulher nenhuma para arrumar minhas coisas. Tá para nascer a mulher que vai me fazer ficar dependente dela, porque nunca. Quando eu cheguei no seminário, eu cuidava das minhas roupas, eu arrumava tudo. Meus colegas do seminário ficaram impressionados, que eles viam tudo bagunçado. O meu quarto era tudo no lugarzinho, tudo direitinho, até hoje. Nunca consegui ensinar isso para as minhas filhas, mas até hoje é tudo arrumado direitinho, sabe? Duas coisas que eu nunca esqueci. Vale a pena, e não consigo. Eu acho que foi um trauma tão grande que eu tive nesse dia, que eu nunca mais consegui ficar em paz com alguma coisa fora do lugar. Eu chego em casa de viagem, como cheguei agora a semana passada que eu fui falar num encontro de líderes. Chego em casa, a primeira coisa que eu faço é desfazer a mala, botar as coisas para lavar e guardar as outras coisas no lugar. Eu chego em casa e se eu começo a ver coisas fora do lugar, eu vou guardando. É uma
Coisa doida isso aí, sabe? Porque quem não liga para isso fica em paz, tranquilo. Mas quem liga, não fica em paz enquanto não guarda as coisas. Agora, arrumar a casa é fácil. Difícil é arrumar a vida. Arrumar a casa é fácil. Difícil é arrumar a vida. E mais difícil ainda é arrumar o lar. Porque arrumar a casa física é fácil, mas arrumar o lar, o conceito de lar, é difícil. E o que eu quero tirar desse texto que nós lemos é justamente a ideia de arrumar cada coisa no seu lugar. E são 3 coisas. Se a gente quer arrumar a casa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar o lugar de Jesus na casa. É aí que começa. Se eu quero arrumar a minha casa, se eu quero arrumar o meu lar, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é o seguinte: qual é o lugar de Jesus nessa casa? Porque vocês vejam, o texto diz, eu vi aqui com vocês as expressões que eu quero destacar, e eu vou dar destino a cada uma delas. O texto diz, em primeiro lugar, que a multidão estava em volta de Jesus. Jesus no centro e a multidão em volta. Esse é o lugar dele. Como referência, como padrão. Uma família, um lar precisa ter Jesus no centro. A multidão em volta, a família em volta e Jesus no centro como referência. Da onde eu estiver, Jesus está no centro. Eu estou olhando. O livro de Apocalipse, que vocês estão estudando aí na classe de vocês, o livro do Apocalipse começa assim: os 7 candelabros, as 7 igrejas e Jesus no meio. As igrejas em volta e Jesus no meio. Qual é o lugar de Jesus? É no meio, é como referência, é como padrão, é como exemplo. Jairo chegou e se prostrou diante de Jesus. Esse é o lugar de Jesus. Submissão diante dele. Ele era o líder da sinagoga. Mas mesmo como líder da sinagoga, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar diante de Jesus, porque o lugar de Jesus é em pé e o nosso ajoelhado. O nosso lugar é ajoelhado diante de Jesus, é prostrados diante dele. Se a gente inverter isso aí, se a gente quiser mandar e quiser que Jesus se ajoelhe diante de nós, se a gente quiser comandar e quiser que Jesus obedeça, bagunça tudo. O lugar de Jesus é no centro, com a gente em volta, tendo como referência cônjuges, pai, mãe e filhos, tendo Jesus como referência, e prostrados diante dele. E não é só isso. O texto diz que aí Jesus foi com Jairo. É outro lugar de Jesus, é ao nosso lado, é indo com a gente. A gente vai se deslocando, a vida vai mudando, nós vamos transitando de uma fase para outra, mas seja qual for a fase pela qual nós estamos passando, e uma família passa diversas fases, seja qual for a fase que nós estamos passando, Jesus vai com ele, Jesus vai indo com ele. Então a primeira coisa que a gente tem que arrumar na casa é o lugar de Jesus. E o lugar de Jesus qual é? No centro, como referência, e a gente em volta. O lugar de Jesus qual é? Em pé, e nós prostrados diante dele, submissos e prontos a obedecer. E o lugar de Jesus qual é? Ao meu lado, onde eu estiver. Eu tenho que ter essa consciência que ele está comigo, que ele me acompanha. Isso serve para me alertar onde eu tenho ido e o que eu tenho feito, porque ele está comigo. E serve para me confortar, não importa onde eu esteja, qual seja a fase da minha vida que eu esteja passando, Jesus está comigo. Então a gente quer arrumar a casa? Não tem como arrumar a casa.
você não vai conseguir arrumar a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida, se Jesus não estiver no lugar dele. É a primeira coisa que tem que acontecer, eu colocar Jesus no lugar dele. No lugar de honra, no lugar de referência, no lugar de senhorio, no lugar de comando, aí as coisas mudam. Sabe por que é que nada está mudando na sua família? Porque Jesus não está no lugar dele. Sabe por que que nada se ajeita no seu lar? Porque Jesus não está no lugar dele. E sabe por que que nada está mudando na sua vida? Porque Jesus não está no lugar dele. Coloque Jesus no lugar dele, no seu coração e na sua vida, e você vai ver como é que as coisas mudam. Deixe-o no centro com você em volta para você ver o que acontece. Prostre-se diante dele, submisso diante dele, e veja como é que as coisas acontecem. Deixe-o que ele o acompanhe, lembre-se que ele está com você e veja lá o que acontece. Então a primeira coisa é isso. Colocar Jesus no lugar dele. É aí que começa a arrumação. Agora, não só Jesus tem que estar no lugar dele. Na arrumação que a gente faz na casa, nós temos que estar no nosso lugar. Então, uma coisa é colocar Jesus no lugar dele. A outra coisa é não esquecermos qual é o nosso lugar nisso aí. Qual é o nosso lugar dentro de casa? Qual é o nosso lugar na família? E aqui nós temos mais 3 coisas que aconteceram que mostram qual é o nosso lugar como participantes de um lar, como participantes de uma família. Qual era a preocupação de Jairo? Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e ele disse o que para Jesus? Minha filha está doente, e o que é que ele queria? Eu quero que ela seja curada e viva. O nosso lugar, primeiro, é querer o bem da nossa família. É querer dar o melhor para a nossa família. É querer que nossos filhos vivam. É querer que os relacionamentos sejam curados. Esse é o nosso lugar, é querer isso. Quem não quer, não consegue. Se eu não me vejo no corpo da minha família como alguém que está lá para contribuir para a saúde da família, eu não posso exigir que minha família seja uma família saudável e nem posso reclamar que seja uma família disfuncional e desequilibrada. O que é que eu estou fazendo para melhorar a situação? O nosso lugar é desejar que as coisas estejam bem equilibradas. Eu quero que ela viva, eu quero que ela fique boa e viva. Eu não quero uma família doente, eu não quero uma família desequilibrada, eu não quero uma família disfuncional, eu não quero uma família destemperada. E o que é que eu posso fazer para ajudar nisso? O que é que eu posso fazer como pai para que meus filhos cresçam curados e vivam? O que é que eu posso fazer como mãe para que meus filhos cresçam curados e vivam? Então a gente não adianta só saber qual é o lugar de Jesus. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. O que é que nós queremos ali? Quais são nossos propósitos ali? O que é que a gente está disposto a fazer ali? Agora, é uma missão muito árdua, muito grande? Claro que é, não é fácil ser um agente de saúde para a própria família. Não é fácil, por isso que vem a segunda coisa que aconteceu. Jesus dizendo a Jairo, não creia, crê somente. A gente precisa encontrar o nosso lugar de confiança, sabendo que sozinhos a gente não consegue fazer isso. Quem é que consegue ter certeza de que vai fazer um bom trabalho com seus filhos, dependendo só das suas capacidades humanas e terrenas? Quem é que tem certeza que pode contribuir para o ambiente familiar ser algo bom, gostoso e agradável, dependendo só do que nós somos, das nossas invejas, ciúmes, raivas, destemperos, irritações, cegueira,
incompreensão, intolerância, mediocridade. Porque tudo isso somos nós e tudo isso vai interferindo na relação. Como é que a gente pode garantir que a gente consegue um ambiente bom só dependendo da gente e do que somos? Não, é preciso crer e confiar. Então, o nosso lugar não é só saber o que podemos fazer, mas é confiar naquele que pode nos ajudar a fazer, naquele que nos dá condições de fazer. E tem uma outra coisa que acontece aqui, que também demonstra qual é o nosso lugar, que é quando o pessoal chegou. Porque tem um pessoal que adora dar má notícia, tem um pessoal que vive para dar má notícia, tem um prazer especial em dar má notícia. E esses morcegos da má notícia, esses corvos da má notícia, urubuzando a vida dos outros, eles chegaram lá e disseram, ó, nem adianta mais levar Jesus, que a sua filha já era, acabou. Aí o que eu acho bonito no texto, é que o texto diz que Jesus nem deu bola para eles. Jesus não levou em conta o que eles diziam. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso lugar na família não é só desejando fazer as coisas certas, e nem é só dependendo de Deus para fazer as coisas certas, mas muito especialmente tomando cuidado para que nós simplesmente não reproduzamos aquilo que estão querendo nos vender como verdade. E a mídia, de uma maneira geral, mete pau em família, bate em família, acaba com família, destroça a família, que família é a raiz dos complexos, e família, não é à toa que família hoje está toda enfraquecida, aí, com tanta gente falando mal de família. E o pior é que a gente às vezes entra nessa onda, e vai. Jesus nem deu bola quando eles disseram, olha, já está morto. Não. Ele nem ligou, porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia onde ele ia querer chegar. O nosso lugar na família é esse lugar de filtro também, entende? A gente tem que filtrar direitinho qual é a mensagem certa e qual é a mensagem errada. Qual é o pensamento certo, qual é o pensamento errado. O que é quixotismo e o que é bom senso. Em família, a gente tem que fazer essa filtragem, porque entra tudo quanto é mensagem na família da gente, na cabeça dos filhos da gente, na cabeça dos cônjuges, na cabeça do pai, na cabeça da mãe. Vai entrando aquela mensagem toda que vem do mundo perdido que a gente vive. Se a gente não tiver um mínimo cuidado para filtrar isso, o nosso lugar é filtrando isso. O que é que realmente está de acordo com os ensinos do Evangelho, com os ensinos da palavra, e vai filtrando. Na educação dos meus filhos, não é a mídia que educa meus filhos, e não é o pensamento atual que diz que os meus filhos devem pensar, mas são os princípios do Evangelho. É isso que eu devo passar, e é esse filtro que eu tenho que fazer, e sou eu como pai e mãe que tenho que fazer, porque nossos filhos, embora hoje pareça que sim, a maneira como eu vejo certos pais criarem os filhos, parece que eles é que são os filhos e os filhos que são os pais. Você é pai e mãe para filtrar, para ensinar ao seu filho o que é que presta e o que é que não presta, não é ele. Criança não tem condição de escolher o que presta e o que não presta se os pais não ensinarem. E até uma determinada idade, é você que vai dizer o que está certo e o que está errado. É você que vai proibir, é você que vai disciplinar, é você que vai castigar se fizer errado, é você que vai mostrar que ele fez bobagem, que não deve mais fazer isso. Não é ele que tem que te ensinar o que você deve pensar. É você, como pai e mãe, que tem que ensinar seu filho o que ele deve pensar. Por isso Jesus nem deu bola para o que eles diziam, e continuou fazendo o que ele ia fazer. Não é à toa que tem um monte de adulto aí sem saber onde pisa.
pessoa estava me dizendo outro dia que minha mãe nunca perguntou, nunca ouvi minha mãe perguntar como é que foi na escola hoje. E aí, o que é que você está aprendendo? Eu nunca vi minha mãe se interessar por qualquer coisa a meu respeito. Minha mãe não me conhece, ela não sabe qual é a minha cor preferida, ela não sabe qual é a minha comida preferida, minha mãe não sabe. Não são nossos filhos que nos criam, nós é que criamos nossos filhos. E aí, precisamos ser filtro. Jesus então não deu bola para o que eles diziam. Esse é o nosso lugar. Então a gente começa arrumando a bagunça, descobrindo qual é o lugar de Cristo. Aí a gente descobre qual é o nosso lugar. Mas tem uma terceira coisa que eu quero acrescentar aí para terminar, e que é importantíssimo nessa arrumação, que é descobrirmos qual é o lugar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A família é um ambiente que, se a gente não cuidar, as nossas emoções e nossos sentimentos bagunçam tudo. Complexos nascem do relacionamento familiar. Traumas nascem do relacionamento familiar. Pessoas podem ser muito extrovertidas ou muito tímidas, dependendo do relacionamento familiar. Pessoas podem ter amor próprio ou ter uma baixa estima, baixíssima, dependendo do relacionamento familiar. Então, qual é o lugar das nossas emoções e sentimentos no contexto da família? É outra coisa que a gente precisa arrumar. Que lugar tem isso? E aí acontecem mais 3 coisas aqui no texto que mostram qual é o lugar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A primeira coisa que nós vemos aqui é o Senhor Jesus entrando na casa e dizendo: por que esse alvoroço todo? A menina só está dormindo, ela não está morta. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é: nossos sentimentos são reais? Nossas emoções estão justificadas? Essa raiva que eu sinto, qual é a raiz dela? Às vezes eu estou confundindo as coisas. A criança não está morta, ela só está dormindo. E eu trato a coisa como se a criança estivesse morta. Acontecem certas coisas na minha experiência que eu trato como se a criança estivesse morta e não estou vendo que ela não está morta, ela só está dormindo. E nos desesperamos e entramos numa cornucópia de emoções, numa montanha russa de sentimentos, porque a gente não vê exatamente como as coisas são. E quando você não vê as coisas como elas são exatamente, você cria um monte de sentimentos que não precisava criar. E reage de maneira que não precisava reagir. Então, se uma pessoa em família diz uma coisa para você que parece que está te machucando, o mínimo que você precisa fazer é dizer o seguinte: esse sentimento que está sendo cultivado agora dentro de mim, ele está sendo cultivado por causa do que a pessoa falou ou por causa do que eu interpretei? Percebe a diferença? Às vezes a pessoa diz uma coisa, mas eu interpreto de outra. E o sentimento que cria dentro de mim não é em cima do que a pessoa falou, é em cima do que eu interpretei. O que eu sinto não vem do que a pessoa disse, vem do que eu entendi. E às vezes a pessoa não quis dizer nada daquilo que eu entendi. Agora isso acontece daqui para lá também. Aí você se ressente, fica magoadinho e resolve responder com rispidez. E esse processo se dá de novo na pessoa. Porque ela não vai criar sentimento em cima do que você está falando, ela vai criar sentimento em cima do que ela está interpretando. E olha o diálogo de loucos que pode se transformar esse negócio.
Não é à toa que chega um momento em que ninguém se entende mais em família, porque a gente vai julgando os outros pelo que a gente interpretou e não pelo que os outros realmente são. A gente acha que está morto, mas na verdade está só dormindo. Então, muito cuidado com emoções e sentimentos que são criados em relacionamentos familiares. É preciso ter uma visão real do que está acontecendo, uma visão verdadeira do que o outro quis dizer, o contexto do outro, o histórico do outro, o momento do outro. Às vezes ele acordou de mau humor, não é um bom dia para ele. Está de mau humor. Ninguém consegue acordar de bom humor todo dia. Tem um dia que você não acorda bem. E aí, as suas reações durante aquele dia serão porque você não acordou bem. E eu preciso entender bem. Hoje não está bem. Hoje está bravo o negócio. Acordou irritada. Então, não está morta. Está só dormindo. Então, nossas emoções e sentimentos devem cuidar o que é que realmente está acontecendo. Devemos olhar, observar, analisar. A segunda coisa, veja, Jesus Cristo separa quem vai para lá. Jesus diz, vocês não. Só quero aqui Pedro, Tiago e João. E dentro do quarto, só quero Pedro, Tiago e João, mais o pai e a mãe. Os outros podem sair tudo. Por quê? Vocês não têm maturidade para acompanhar o que vai acontecer aqui agora. Vocês não vão entender. Eu só quero que entenda. Então, a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção em questão de emoções e sentimentos é que Jesus trabalha melhor com pessoas maduras. E esse negócio de emoções e sentimentos, a gente só organiza melhor na maturidade. Nós precisamos amadurecer. E quando amadurecemos, os relacionamentos familiares se tornam mais fáceis. Pessoas imaturas são movidas muito por emoções artificiais. Por qualquer bobagenzinha se melindram. Pessoas maduras não, sabem equilibrar as coisas. Jesus não deixou todo mundo entrar, só os apóstolos mais próximos. Paulo vai dizer em Gálatas que Pedro, Tiago e João eram considerados as colunas da igreja. Eram os mais próximos de Jesus, os mais maduros. Daquele grupo todo que estava lá, Jesus, pode ficar todo mundo aí. Só vão entrar o pai e a mãe. Jesus não tem muita paciência com gente imatura. Paciência até ele tem, ele só não consegue trabalhar junto com gente imatura, entende? Na hora mesmo de fazer alguma coisa, Jesus faz através dos maduros. Na hora da crise na sua família, quem vai ajudar mesmo são os maduros. Na hora da dificuldade, quem vai fazer a diferença mesmo são os maduros. Na hora de precisar reconciliar alguma coisa, só vai pedir perdão o maduro. E só vai perdoar o maduro. O crianção, o meninão, o molecão, o maridão que mais parece uma criança do que um adulto, esses aí vão tudo ficando para trás. Na hora de resolver a coisa realmente. Porque na hora de resolver a coisa realmente em família, fala mais alto a maturidade. E por fim, a terceira coisa que aconteceu, naquele momento em que Jesus está dentro da casa, e com isso eu quero terminar, Jesus vira para a menina e diz para a menina, menina, levante-se. Prestou atenção nisso. Mas o que é que acontece? O texto diz que ela se levanta, mas não faz só isso. O texto diz, ela se levantou e andou. Jesus diz a ela, levante-se. Ela se levantou e andou. Esse é outro lugar das nossas emoções e sentimentos em família. A gente tem que estar pronto para fazer sempre o melhor. Não só o que se espera da gente, mas mais do que o que se espera da gente.
Jesus disse para ela se levantar, ela se levantou, mas superou-se. Mas fez mais, foi adiante, ela andou. Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Algumas coisas nós começamos a fazer, em vez de ficar só dependendo daquilo mais básico, nós começamos a fazer e nos superamos. Não podemos ficar acomodados só ao que se espera da gente. Precisamos ir além. Em família, isso é importantíssimo. Não podemos nos acomodar só ao que esperam da gente. Precisamos ir além. Não basta só levantar, é preciso andar. É preciso tomar certas iniciativas, sabe? É preciso dar um primeiro passo, um segundo às vezes. É preciso ter coragem. Para resolver certas coisas em família, é preciso ter coragem. Não basta só levantar, é preciso andar. Queremos arrumar a bagunça do lar? Queremos arrumar a bagunça da família? É preciso arrumar algumas coisas. Então essas 3 coisas são fundamentais. Descubra qual é o lugar de Cristo. Comece colocando Jesus no lugar dele. Segundo, assuma o seu lugar. Não basta só o lugar de Cristo, você precisa assumir o seu lugar ali. E terceiro, arrume lugar para amadurecer suas emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos no relacionamento precisam estar organizados, senão bagunçam tudo. São 3 coisas importantíssimas para começarmos a arrumar nossa casa, a arrumar nosso lar. Não vale a pena estar num lar que é o seguinte: a gente pode passar qualquer tipo de situação. Você aguenta um emprego ruim, você aguenta problemas na rua, você suporta as dificuldades mais incríveis que você pode ter na vida, contanto que no finalzinho do dia, você saiba, estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Agora, se você não tem casa para voltar, se além de enfrentar todas as lutas do dia a dia, chega no fim do dia, você ainda tem que pensar: meu Deus, eu estou voltando para aquele inferno. Eu estou voltando para aquela bagunça. Aí você vai para onde? Se fora de casa, você tem que passar momentos difíceis, e depois não tem para onde ir no final. Por isso, o lar é o lugar mais importante. Por isso, lá no lar as coisas têm que estar organizadas. Porque você enfrenta qualquer barra pesada durante o dia. E quando chega no final do dia, você está em casa, com a sua família, com os seus. Bem-aventurado é aquele que sabe organizar a sua casa e que sente prazer em voltar para casa. Sente alegria em voltar para casa. Descansa em voltar para casa. Bem-aventurado é esse que soube arrumar a coisa, para que a coisa ficasse arrumada. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando